Queridos, boa noite mais uma vez para vocês. Bom demais termos esse privilégio, né, de ouvir a palavra, de estudar a palavra. Isso é algo que a gente acostuma, né, e perde de vista um pouco da dificuldade que muitos países têm de ter acesso à palavra de Deus, de ter acesso ao Evangelho. Ontem antes de ontem, na verdade, um grupo de amigos, de irmãos, viajaram para Albânia, para uma missão evangelística, um grupo de umas 12 pessoas, e eles estavam relatando assim, das dificuldades, né, por conta de todo o contexto político, muitos refugiados da Ucrânia, eles estão tendo contato, e eu fico imaginando para esse povo, né, quando se converte, que quer ter uma palavra, quer ter uma pregação, e como deve ser maravilhoso, né? Receber um missionário, alguém que vai e planta, estrutura um trabalho. Então, a gente louva a Deus pela liberdade que a gente tem. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15. Domingo nós refletimos um pouco aqui sobre esse texto e vai ser a nossa continuação. A gente quer seguir com essa passagem, que é uma passagem que tem muita coisa importante para nós. Nós leremos aí a partir do verso 12. João capítulo 15, a partir do verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Deus, fala conosco, que a Tua palavra seja clara, seja objetiva e cumpra o seu propósito em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 15, Jesus trata aqui da relação dele com os seus discípulos. E domingo a gente viu um pouco sobre isso, nós estudamos até o verso 11, que é Jesus mostrando a relação dele com a sua igreja, tendo como figura da sua ilustração a figueira. Então, do verso 1 ao verso 11, Jesus vai falar da videira, que é o próprio Deus, vai falar dos ramos, que somos nós, o povo de Deus. E aí ele vai diferenciar qual que é o ramo que realmente está ligado na videira. É o ramo que permanece. E o ramo que permanece é o ramo que mantém comunhão com Deus. E a gente viu as coisas que mantêm a nossa comunhão com Deus. Vida devocional, leitura, oração, confissão de pecados, vida de serviço, o nosso comprometimento com a igreja. Todas essas coisas vão gerando e alimentando a nossa comunhão com Deus. Mas além de falar da videira e dos ramos, ele vai falar também do agricultor, o viticultor, que é o próprio Deus. É o Deus que faz a poda, ele é que limpa a videira. E o trabalho de podador de vinha é um trabalho extremamente técnico, muito complexo. Às vezes a gente acha que é só chegar ali e cortar alguns galhos, alguns ramos, e não é bem assim. Um viticultor inexperiente, primeiro, ele não vai nem ser chamado de viticultor, né?
ele estraga uma colheita por podar no tempo errado, no local errado, no ângulo errado, ele pode comprometer toda uma safra. Então, Deus, ele é um agricultor, um viticultor extremamente preciso, perfeito na sua obra. E Deus, ele faz isso, ele nos limpa, ele nos poda. A gente viu isso por meio da palavra. Jesus fala isso no verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como é importante a gente ouvir a palavra de Deus. Como é importante a gente ouvir uma pregação, exposição da palavra. Quantas vezes a gente vem para cá e a gente é confrontado com áreas da nossa vida que a gente nunca parou para pensar sobre aquilo, né? É a palavra de Deus nos limpando, nos purificando. A gente viu também que Deus nos limpa por meio de tribulações, permitindo que a gente passe por momentos difíceis, que faz com que a nossa fé seja exercitada, né? O ano passado, nosso presbítero Marco Aurélio passou por um momento muito difícil, no tempo da pandemia, né? Teve Covid. E que momento difícil foi, Giovana? A fé é colocada em outro nível. E eu tenho certeza que a experiência que a Giovana, os meninos tiveram, a família teve nesse período, leva a fé para outro nível. Leva a fé para outro nível. Você passa a conhecer Deus de uma outra maneira. É como Jó diz no final daquela tribulação. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Tem gente que fala que Jó não era crente, que ele se converteu depois da tribulação. E não, na verdade, Jó está falando o seguinte: o que eu conhecia de Deus é tão pequeno em relação ao que eu passei a conhecer depois de toda essa luta, que eu considero o que eu vivi muito pequeno. Hoje eu conheço o Senhor, por ter experiência profunda com Ele. E Deus, muitas vezes, nos limpa por meio de dificuldades. E uma das maneiras que Deus também usa para poder nos limpar, nos poldar, é por meio de... Alguém lembra? Da correção. Por meio da correção. Por muitas vezes Deus usou esse método, muitas e muitas vezes Deus usou o castigo, a correção para poder trazer Israel de volta para o caminho. E muitas vezes Deus, ele é extremamente duro conosco. Depois que nós já tentamos, nós passamos pelo crivo da palavra, Deus já tentou nos limpar de tudo quanto é jeito, chega um momento que Deus fala: vou precisar apertar aqui. E Deus, às vezes, coloca situações na nossa vida que são verdadeiros chicotes para poder nos corrigir. E a palavra de Deus diz que Deus faz isso porque Ele ama. Um pai que ama, corrige. Sarinha vai fazer 2 anos e assim, vocês sabem, né? Quem já é pai, já é mãe aí, sabe a luta que é a idade dos 2 aos 7 anos. Aí você mostra quem manda. Né? A noção de autoridade é plantada nesse tempo. E muitas vezes a gente, por amor, a gente tem que corrigir. Tem que ser duro, né? Dói mais na gente do que no filho, mas por entender que aquilo é necessário, a gente, às vezes, é um pouco mais incisivo no nosso tratamento com o filho. E Deus faz da mesma forma. Para nos corrigir, Deus, muitas vezes, nos expõe a situações difíceis, mas, às vezes, Deus faz essa poda por meio da disciplina mesmo, de maneira mais dura. Então, a partir do verso 12, Jesus agora ele muda um pouco. Jesus já não vai usar muito, já não vai usar mais aqui a figura da videira, né, essa linguagem agrícola, para poder continuar representando e explicando o seu relacionamento com o povo, com a sua igreja, com os seus discípulos. Então, o que a gente vai ver aqui essa noite é o que a comunhão com Deus gera em nós. Tudo isso que Jesus fala, Ele está dizendo que só é possível frutificar se vocês permanecerem na videira. Não é possível frutificar se vocês não permanecerem em comunhão comigo. Não adianta, queridos. Querer dar fruto, eu falo dar fruto é bom testemunho, domínio próprio, paciência, sabe, o fruto do Espírito. É interessante isso porque a gente falou um pouco sobre isso quando nós estudamos sobre os dons, né, do Espírito, que a Bíblia nos mostra que alguém cheio do Espírito Santo não é alguém cheio de dons. A igreja na cidade de Corinto era uma igreja que aparece a maior lista de dons é daquela igreja, e Paulo chama aquela igreja de carnal.
Uma igreja infantil, uma igreja de menino. Então, dom não significa que alguém é maduro. Não significa que ele tem uma espiritualidade profunda. Mas o fruto do Espírito é a característica de alguém cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. É alguém que frutifica. Então, por meio do evangelismo, por meio do testemunho, por meio das suas ações, da sua vida, expressa esse fruto. É alguém que você olha, você fala, essa pessoa tem evidência realmente de que anda com Deus. Então, Jesus fala que para que a gente dê esse fruto, nós precisamos estar em comunhão com Ele. Então, qual que é a consequência dessa comunhão com Deus? Primeira coisa, amor. Olha só o verso 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Alguém que tem comunhão com Deus é alguém que ama. É alguém que é marcado por amor. Infelizmente, nós temos uma compreensão de amor muito novelesca, né? Muito shakespeariana. Quando fala em amor, a gente pensa em borboleta no estômago, né? Suspiro, né? Aquele contexto, cenário muito romântico. Porque a nossa cultura associou amor a sentimento. Porém, queridos, o sentimento, ele é um aspecto do amor, mas ele não é o amor em si. Porque a gente entende que amor é compromisso. Amor é ação, amor é atitude. Algumas pessoas falam que o antônimo do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque quem ama faz alguma coisa. Quem ama age. A palavra de Deus diz isso. Que Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter dado o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Então o texto, quando fala do amor de Deus, não fala de um sentimento, fala de uma ação. Fala de uma decisão. Então, a nossa demonstração de amor, ela é exercida da mesma maneira como Deus exerceu o seu amor por nós. É de maneira prática. A gente começa a ver o contexto bíblico de Atos, diz que a igreja se amava a tal ponto que os de fora comentavam, falavam o seguinte: vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Os de fora falavam isso. Gente, como é bonito você ver na comunidade esse amor mútuo. E a gente vê isso constantemente. Fica sabendo de um irmão que está passando dificuldade. E uma irmã liga para outra. Não é, dona Vera? Fulana de tal, fez cirurgia, está acamada, não está podendo fazer nada. Vamos fazer um revezamento para poder dar uma força. E aí vai, né? Organiza a escala, uma vai de manhã, faz a comida, a outra vai de tarde, limpa a casa. Gente, isso é demonstração de amor. Isso é uma coisa que a gente não pode perder na igreja. A gente tem que sair das palavras bonitas, da teologia e colocar em prática isso. Quantas vezes a gente é indiferente à dor e à situação que os nossos irmãos estão passando? A gente fica sabendo que alguém está passando dificuldade financeira, a gente está se planejando ir comer em um restaurante depois do culto, mas não tem a sensibilidade de falar assim, ó, hoje vai ser num pit dogzinho barato mesmo, porque metade do dinheiro vai para a oferta. Como a gente precisa disso, gente? Jesus fala, eu amo vocês. Olha só o verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus amou os seus discípulos, chamando, andando com eles, intercedendo por eles, aconselhando e exortando. E o plano de dar a sua própria vida por eles já estava caminhando aqui para a sua execução. E Jesus fala, amem uns aos outros, como eu amo vocês. É a demonstração mais forte que a gente pode ter, queridos, de que de fato a gente anda com Deus. É amar uns aos outros. É a marca de uma igreja que anda com Jesus, que conhece o seu Pai. É uma igreja que se ama. E muitas vezes a gente fica preocupado com muitas outras coisas, né? Com muitas atividades, com muita programação, com muita coisa bonita, celebração. Mas o que adianta a gente fazer tudo isso
se a gente ignora os nossos próprios irmãos. E Jesus usa o seu próprio exemplo. Quem tem comunhão comigo, como eu tenho com o Pai, é marcado pelo amor. É marcado por uma vida prática, que age, que faz, que intervém, que está ao lado, que acompanha, que liga, que procura saber, que dá o seu tempo, que dá o seu dinheiro, que dá os seus ouvidos para escutar. Então, a comunhão com Cristo nos faz amar uns aos outros. Mas outra coisa importante que a comunhão com Cristo provoca em nós: submissão. Quando nós amamos a Cristo, quando nós estamos em comunhão com Cristo, nós nos submetemos a Ele. Olha só o verso 14. Vós sois meus amigos, e fazeis o que eu vos mando. Vocês são os meus amigos, e vocês fazem aquilo que eu mando. Então é interessante porque Jesus coloca um condicional aqui, né? Olha novamente. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então Jesus está dizendo, vocês demonstram que têm comunhão comigo quando vocês se submetem às minhas ordens. Então se vocês estão aqui, sim Senhor, ok Jesus, e eu acabei de dizer que é para vocês se amarem, e vocês não cumprirem esse mandamento, já mostra que vocês não são meus amigos, que vocês não estão me obedecendo. Então, queridos, a comunhão com Deus implica em submissão. Implica em submissão. Frequentar culto não é expressão de amor a Deus. Pode ser uma manifestação, mas dar dízimo, participar de evento, de campanha, ser líder de ministério, tocar aqui na frente, pregar. Gente, o que é que Jesus diz aqui? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Gente, amor a gente mostra com obediência. Por quê? Se é isso que Cristo quer de mim, se é isso que o agrada, eu vou fazer justamente o que Ele quer. A gente escolhe o presente para o aniversariante com base no que eu gosto ou no base no que o aniversariante gosta. A gente pensa no que ele gosta. Então Jesus está dizendo, sabe o que eu quero de vocês? Submissão. Me obedeçam. É isso que eu quero de vocês, submissão. É um texto que vocês vão ouvir sempre eu falando. Toda vez que a gente fala em submissão, eu lembro dessa passagem. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E a gente vive uma sociedade em que elas definiram como se ama a Deus. A gente vive numa sociedade que ela mesma estabeleceu como que ela expressa o seu amor a Deus. Certa vez eu estava vendo um comentário de uma pessoa pública, né, uma cantora, que se diz cristã, se diz discípula de Jesus. E aí tinha um trecho no Instagram dela, se eu não me engano, ela cantando uma música horrível. Esse sertanejo universitário, sabe, com a letra baixa. Queridos, eu não sei como é que crente ouve aquilo. Esses dias eu fui passar uma tarde com a família da minha esposa, parte da família que não é crente. Gente, eu estava escutando letra por letra, eu falei, pelo amor de Deus, isso é letra para a gente correr e tampar o ouvido de menino. Sabe aquelas letras baixas? Que ela não vai fazer o que eu faço. Gente, é algo nojento de se ouvir. Crente ouve aquilo e acha legal. Põe no fim de tarde para ouvir com a família. Mas voltando, a cantora estava cantando uma música dessa e alguém comentou, falou assim, nossa, você tem certeza que você é crente cantando a letra dessa? E ela foi comentar embaixo, né? Deus sabe do meu coração, só quem pode me julgar é Deus. E aquele textão, né? Gente, é simples. Uma pessoa que canta, que diz que é crente, que fala, mas não vive, ela nega o que ela professa. Porque o que Jesus exigiu foi obediência, foi submissão. E se a gente não se submete à palavra, não adianta botar textão dizendo que ama Jesus, botar adesivo em carro, propriedade de Deus. Gente, isso é besteira.
Isso é um evangelho cultural, que está levando um monte de gente para o inferno, que não confronta pecado, que não chama para uma vida de santidade. Então Jesus fala isso. Vocês são meus amigos, ou seja, vocês demonstram que têm comunhão comigo quando vocês se submetem ao que eu falo. Quando a minha palavra é lei para vocês. Há uns dias atrás, eu, conversando com um jovem lá na União Evangélica, e menino que se diz crente, né, e tudo mais, e aí ele me confidenciou que ele fazia trabalho para os outros para ganhar dinheiro. Eu falei, cara, repete aí, porque eu acho que eu entendi errado. Não, porque às vezes aperta aí eu cobro, sabe? R$200, aí eu faço trabalho para o pessoal. Gente, sabe aquilo que você ouve, você não sabe o que você fala? Eu falei, cara, você tem convicção que isso é errado? Não, mas isso é relativo. Eu falei, relativo como? Se a Bíblia diz que desonestidade é pecado. Não, mas isso não é desonestidade, não. Eu estou ajudando ele, estou transmitindo conhecimento. Gente, aqui quem me conhece já sabe que eu sou meio desbocado. Eu falei, velho, tu é sem vergonha, bicho. Eu falei, cara, você tem certeza que você é crente? Não, eu sou. Eu falei, você não é, cara. Você não é crente, você não compreendeu nada do Evangelho. Eu falei, isso aqui serve para alguma coisa para você, velho? Isso aqui pauta a sua vida? Ele, pauta, mas não, é porque tem coisa que é relativo. Eu falei, relativo nada. Quando entra a sua sem-vergonhice, é que você relativiza as coisas. Eu falei, cara, isso não é certo. É por causa de gente com pensamento igual ao seu que a política nossa está desse jeito. Eu falei, cara, se você fosse um deputado, você seria um ladrão. Porque você fala que está precisando de dinheiro, você se corrompe agora, você vai se corromper na sua profissão. Eu falei, cara, eu vou orar por você não é crente, você não compreendeu o Evangelho. Gente, eu achei que ele não ia mais voltar a conversar comigo, foi pedir conselho, né? E receber uma dessa, né? Mas graças a Deus, na hora ele não gostou muito, mas a gente continuou a amizade, conversando. E um dia ele falou comigo, ele falou, cara, você estava certo, viu? Eu falei, cara, você não precisa disso não, velho. Na dificuldade, quem nos abençoa é Deus. A gente não vai tomando o caminho mais fácil para poder conseguir o que a gente quer, não. Eu falei, discípulo é quem anda por aqui, não é quem frequenta a igreja e toca no louvor, não. Porque quem sabe que você faz isso, que passa no pátio, vê você tocando, vê você envolvido com a galera evangelizando, isso é escárnio, é vergonha para o Evangelho. Sabe, é melhor você deixar aquela galera. Porque você compromete, que quem passa, olha e fala, é para ser daquele jeito ali. Então, queridos, o nosso amor, o nosso relacionamento com Deus é demonstrado por meio da submissão. E uma coisa que precisa entender, não existe amigo do Evangelho. A gente já ouviu isso, né? E fulano? Não, fulano, é uma bênção, né? Está com a gente, não é crente não, mas é amigo do Evangelho. Gente, amigo do Evangelho é inimigo de Deus. Permanece inimigo de Deus. Não adianta ser simpático, se afeiçoar com a mensagem. Se não houver compromisso, né, Cristo não é salvador de quem Ele não é Senhor. Cristo não salva quem não se submete a Ele, quem não entregou a vida a Ele. E é isso que Jesus está falando. Então, a nossa comunhão com Deus gera em nós amor, submissão, mas gera também intimidade. Olha só o verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Gente, que negócio bonito, né? O termo aqui que Jesus usa para amigo é muito forte. É um termo muito forte. Na cultura oriental, a amizade tem um peso muito forte. Família tem um significado muito forte. E o termo que Jesus usa aqui, a expressão é como se Jesus estivesse falando assim, vocês são meus padrinhos de casamento. Quem que você chama para ser padrinho do seu casamento? São os amigos mais próximos. É quem conhece a sua história, quem anda com você. São pessoas que você sabe que está do seu lado. A ideia aqui é como se fosse os conselheiros mais próximos do rei. Aquele grupo pequeno, seleto, que o rei consegue ter confiança e abrir e expor coisas do seu reino.
É com o padrinho do casamento que o noivo tem coragem de falar: rapaz, essa semana a gente brigou que eu achei que o casamento ia acabar. Eu não sai falando isso para todo mundo, é para quem é de confiança. Pensei que não ia ter casamento, não. Então Jesus está dizendo: vocês são os meus amigos. E Ele está dizendo que essa comunhão gera em nós intimidade com Ele. Gera em nós intimidade com Ele. Nós precisamos desenvolver intimidade com Deus, gente. Nós precisamos, urgentemente, desenvolver intimidade com Deus. Não dá para nós dizermos que nós temos comunhão com Deus e não tem intimidade com Ele. Acho tão interessante porque a Bíblia vai tratar algumas pessoas de uma maneira muito bonita. A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Gente, olha a expressão que a Bíblia fala. Abraão era amigo de Deus. E é interessante porque Abraão, no início, você vê a palavra tratando Abraão como um servo de Deus. Mas, posteriormente, você vê essa expressão sendo usada. Que Abraão era amigo de Deus. Ser amigo é conhecer, é ter intimidade. E uma das maneiras que a gente mostra que nós somos amigos de Deus, é uma expressão que parece simples, mas não é. É por meio da oração. Se a gente não consegue orar 5 minutos, se com 5 minutos a gente começa a repetir a pauta, é porque a gente não tem intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, uma das maneiras que a gente expressa isso é por meio da oração. Uma das formas que a gente mostra isso. Vânia, 5 minutos dá para botar em dias o papo com a melhor amiga? Mas, gente, 5 minutos é só beijando e abraçando, perguntando pelos filhos, né? Mas passa a tarde, volta e meia, minha mãe fala isso. Ô, Neide, fulano veio aqui em casa. Chegou 8 da manhã, saiu 11 da noite. Por causa, tem intimidade, tem o que conversar. Tem o que conversar. Meu irmão, que é meu irmão gêmeo, a gente quando liga um para o outro, é 1h20 de conversa. Aí diz, o celular está acabando a bateria aqui. Então, porque a intimidade, a gente tem o que conversar, a gente tem o que perguntar um ao outro, a gente consegue tocar em assunto que a gente não tem coragem de falar com outra pessoa. O quanto a gente consegue se abrir para Deus, o quanto a gente consegue ficar na presença dEle. E Jesus fala, eu estou revelando coisas para vocês que o Pai tem me revelado. Eu estou falando coisas para vocês porque vocês são os meus amigos. Eu não chamo vocês mais de servo. Eu chamo vocês de amigos. Mas é interessante, né? Jesus fala, vocês são amigos. Mas vocês me devem submissão. Vocês continuam sendo servos. Não confundam. Então, a nossa intimidade com Deus revela essa comunhão de quem realmente é um ramo que está ligado à videira, que está em comunhão com a videira, que é Cristo Jesus. E a partir do verso 16 e 17, é como se Jesus voltasse um pouco na questão da submissão, só que ele mostra isso de maneira bem objetiva. Olha só o verso 16 e 17. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Gente, Jesus está dizendo, não foi vocês que vieram até mim, foi eu que escolhi vocês. Isso aqui mostra, gente, a autoridade de Jesus sobre os discípulos. Interessante porque, naqueles dias, as pessoas escolhiam a qual mestre eles iriam seguir. Então eles olhavam para um determinado mestre e falavam, esse mestre, esse fariseu, eu me identifico com ele. Então eles escolhiam seguir aquele mestre. Era assim que acontecia. Mas Jesus fez o quê? Ele saiu escolhendo seus discípulos. Ele saiu dizendo, eu quero esse, eu quero aquele. E é interessante porque
Jesus ele não é contrariado na sua escolha. Jesus não é contrariado na sua escolha. Aquele que Jesus chama e traz para si, o Espírito Santo faz permanecer. Talvez você pense, pastor, e o caso de Judas? Jesus não estava enganado com Judas. O que a vida de Judas nos mostra é que alguém pode se envolver profundamente na igreja e não ser crente. Alguém pode estar profundamente envolvido na vida da igreja e não ter sido convertido. Quando Cassius Clay, Muhammad Ali, boxeador, peso pesado, um dos mais conhecidos da história, quando os Estados Unidos foi lutar contra o Vietnã, e ele foi convocado para ir para a guerra. E ele sempre teve uma personalidade muito forte, e foi uma das coisas que fez ele ser bastante conhecido. Ele falou, rapaz, eu vou para o Vietnã brigar com os Vietcongs, eles não fizeram nada comigo, não vou. Tinha acabado de ser campeão mundial. E aí aquilo foi uma afronta para o exército americano. Gente, imagina, os Estados Unidos convocar um cidadão e o cara falar, não vou. E aí ameaçaram, se você não for, a gente vai tomar o cinturão e a gente vai te prender. E ele não arregou. Ficou preso durante, acho que 1 ano, não sei bem qual foi o tempo. Mas um homem conseguiu contrariar o exército americano, uma nação. Falou, não vou, e acabou. Muitas vezes é o contrário. A gente às vezes vê a instituição querendo alguém, alguém quer estar ali, mas ele precisa ser escolhido. Outros são escolhidos por conveniência. Por exemplo, a gente vê isso na política, Alguém se aliando com outro que xingou a família no ano anterior de política. Eu cresci vendo isso na minha cidade. Então, não queria estar com ele, mas como ele é um apoio político para mim, eu chamo para estar do meu lado e esqueço o passado. Mas se eu pudesse escolher, eu não escolheria. E a gente vê isso tanto do lado quanto do outro. Mas Jesus, ele é extremamente feliz nas suas escolhas, porque ele não recebe, não. E ele diz isso, mais uma vez, não foste vós que me escolheste. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Vocês estão aqui porque eu operei no coração de vocês. E eu fiz isso para que vocês deem fruto. Cristo te chamou, meu irmão, minha irmã, para que você vá e dê fruto. Para que você evidencie esse amor, para que você evidencie a transformação que te alcançou. É interessante isso porque Deus, quando chama Abraão, ele fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar, vou botar a mão na tua vida, onde você tocar vai dar certo. E ele falou algo importante, em ti serão benditos todas as famílias da terra. Gente, qual que é a bênção, qual que é a herança de Abraão para as famílias da terra? Porque Deus ele promete uma herança a Abraão. Fala assim, por meio de você, todas as terras, toda a terra será abençoada. Qual que é a herança? Que bênção é essa de Abraão? Sabe que bênção é essa? Jesus. Por meio de Jesus, todas as famílias da terra, não só a família de Abraão, da linhagem ali que vem depois dos judeus, toda a família da terra é abençoada por meio de Abraão, porque por meio de Abraão vem Isaac, Jacó, por meio de Jacó vem a nação, o povo hebreu que depois se torna a nação de Israel, que peregrina durante os 40 anos no deserto, que passa por uma série de circunstâncias, que é levada para o cativeiro, a tribo de Judá é preservada, volta do cativeiro babilônico, e aos trancos e barrancos, Jesus se encarna. E o cumprimento da promessa é ali manifestado diante do seu povo. Então, queridos, nós temos responsabilidade diante da nossa vocação.
Cristo nos chamou para que a gente dê fruto. Então, a gente vê essas implicações, né, que é a responsabilidade que é manifestada em cada um de nós. Então, a comunhão com Deus gera em nós amor, submissão, intimidade e responsabilidade, consciência de vocação. Abraão foi chamado para abençoar. Foi chamado para abençoar, ele foi chamado para poder dar vida a outras pessoas. E quando a gente frutifica, a gente alimenta quem está ao nosso redor. Quando a gente cumpre o chamado de Jesus, quando a gente mantém-se em comunhão com Deus, essas coisas começam a acontecer. Quantas pessoas são abençoadas por meio da tua vida? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas têm sido abençoadas por meio da sua vida? Onde a gente é, onde a gente está, onde a gente é colocado, a gente precisa sempre ter essa consciência. Eu estou aqui para ser bênção. Eu estou aqui para ser canal de Deus. Eu estou aqui para mudar o contexto. Abraão é chamado para mudar o contexto nos seus dias. E assim somos nós. A gente vai ver esse mandamento de espalhar a revelação de Deus. Para encerrar, a gente estava conversando sobre isso no nosso módulo, e foi muito interessante observar isso. Foi, Vitor? A gente estava falando da questão de que a revelação de Deus ela é progressiva. Deus, quando faz Adão e Eva, Deus dá uma ordem: crescer e multiplicai. A princípio, parece que Deus simplesmente está mandando encher a terra. Só que o que acontece? A terra é destruída no dilúvio, Deus preserva a família de Noé, Noé sai da arca e Deus fala o quê? Crescer e multiplicar. E Deus repete o que falou com Adão. E aí, antes disso, né, antes do dilúvio, o que é que aconteceu? O povo faz uma torre, a Torre de Babel, e fala: não, a gente vai ficar por aqui. A gente vai construir algo e fazer célebre o nosso nome. E aí Deus confunde, né, faz uma divisão acontecer ali por meio da língua. E aí o texto diz que, no final daquilo, Deus dispersou eles sobre a terra. Por quê? Gente, o que é que tem a ver isso em Deus mandar sempre o povo sair, vai, multiplica? Aí Deus chama Abraão, né? Sai da tua terra, você vai ser bênção para as nações. E Deus fica o tempo todo, quando Jesus fala com os discípulos, antes de ser assunto dos céus, qual que é a ordem que Deus dá para o povo, para os seus discípulos? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu vos... Está vendo, gente, que a ordem nossa é de ir sempre, espalhar o conhecimento de Deus? Aí o que é que acontece? No primeiro século, os discípulos ficam tudo em Jerusalém. Ninguém quer sair, a igreja fica boa demais, gente. Ninguém quer sair dali, não. Ninguém quer sair de Jerusalém. Por quê? Gente, a igreja é maravilhosa, todo mundo se amava e tal. E aí Deus olha e fala assim: gente, qual foi a ordem? Vão. E aí no ano 70, Jerusalém é destruída, uma perseguição acontece, aí o povo de Deus se espalha, aí é que a Europa passa a ser evangelizada de maneira assim, o Ocidente é cristianizado, vamos dizer assim. E Deus está o tempo todo falando para a gente: vão, pregue a minha palavra, sejam bênção. Eu não estou dizendo que você tem que mudar de cidade para fazer isso. Gente, seja bênção onde você está. Frutifica onde você está. Deus te chamou para isso. Amém?